galera vascaína, Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo especial para você, contando com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para o canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez? Assiste os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @vascaíno Cerrado lá no Instagram. Cara, eu tô preparando esse vídeo, como eu falei, um vídeo especial, e eu passei o fim de semana na chácara com a minha família, Natal, voltei essa noite, cara. Eu não sei que diacho que foi que o meu dedo infeccionou, inflamou. Estão dizendo que é uma largata, estão dizendo que é aquele piolho de cobra. Menino, me deu febre, me deu de tudo isso aqui, dor, já tomei anti-inflamatório, já tomei uma pancada de remédio. Se não melhorar, vou no hospital porque tá queimando pra caralho. Aí, mas vamos seguir o vídeo aqui, que dá pra eu trazer o vídeo pra vocês. Lembrar que lá no Léo Lacerda, daqui a pouquinho às 9 horas tem lá a live de domingo. Se eu tiver em condições eu vou entrar. Se não tiver, vai lá pra apoiar, que é o meu grande parceiro aí, Léo Lacerda, beleza? Um abraço pro professor Mariotti também, grande professor Mariotti lá do Expresso da Gama. Vamos prestigiar o professor Mariotti, faz um trabalho muito bacana no YouTube aí. Dito isso, vamos deixar de enrolação. Vocês sabem que eu não sou de enrolação, mas eu tinha que falar essas paradas. Eu vou trazer para você a diferença de uma mulher que pensa em negócios para uma mulher que ama, apaixonada pelo clube. Ela pode até pensar em negócio, mas o clube está em primeira mão. Então, a Carol Pfeiffer, lá atrás, quando foi perguntado sobre a possibilidade do Vasco ser vendido, ela gravou ali no seu Instagram para a galera que foi lá encher ela de seguidores, né? Que não havia possibilidade de ser discutido no Vasco. Ela ligou para o Vitor Roma, que ela ligou para a direção do Vasco e que isso nem podia por causa do estatuto. Ah, ela tá enganada. Quem no Vasco está preocupado com o estatuto? Deram ali um caô para ela, ela acabou acreditando, vendeu o peixe estragado e acabou fazendo isso aí que você vai ver. Também muita gente me manda mensagem falando: Carol, tô vendo aí nas redes sociais, fulano, beltrano, ciclano, falando sobre uma possível compra, que tá estudando e tudo mais. Fui me informar com a diretoria do clube e reforçando, né, o que eles me disseram. O estatuto nem permite, né, essa venda. Então é uma euforia, acho que desnecessária. Acho que a gente tem que focar na solução aqui e é o que eu quero ajudar. A internet é a casa do Satangoso, e quem assistiu o Jasper nos anos 80 sabe o que eu tô falando. Já os Nutellas, nesse momento, vão comer mosca e ficar ouvindo o grilo. Ela gravou um vídeo assim que saiu a notícia, que surpreendeu a comunidade lá no Twitter, que eles tinham um projeto sim de vender o Vasco, estavam cagando para as regras estatutárias. Aí ela grava um vídeo totalmente diferente, falando que não vejo nada de mal em um clube ser vendido, em rolar uma profissionalização. Essa é a opinião de alguém que tá pouco se fudendo pro Vasco. O interesse dela é negócio. Desde que seja bom para o Vasco e para ela, tem a contrapartida, tá valendo. Então eu vou deixar aí para você ver como a opinião dela mudou. Vou deixar claro que sobre a notícia que saiu e muita gente estava preocupada aí, se o clube vai ser vendido ou não, gente, eu não vejo isso com maus olhos, né? Acho que é um processo natural que o clube está fazendo para profissionalizar ele, tá? Mas eu não participei de nada disso, isso não tem nada a ver comigo. Então eu não quero falar sobre essa medida em particular. Agora eu vou trazer a opinião de alguém que, além de entender de negócios, sabe muito de futebol, entendeu? E além de ser preocupada com o negócio futebol, a profissionalização do clube, não no sentido de vender, ela também é preocupada com o sócio, com a pessoa que ama o clube, com o prejuízo que isso pode causar lá na frente. Com vocês aí, a Leila Pereira, que também é Palmeiras. Tem gente que fala que é vascaína, enfim, o que importa é que ela é presidente do Palmeiras. Eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em clube-empresa. Porque a Leila é contra. Eu sou a favor, sim, de administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, profissionalmente. Isso é diferente. O Palmeiras não tem dono. Os donos do Palmeiras são os associados, são nossos milhões de torcedores. Aí eu tenho certeza que nesse momento um monte de Nutella vai ficar desesperado, xingando, falando um monte de merda aqui no chat. Porque eu tô falando, porque eu tenho um lado político, né? Porque eu sou contra o Jorge Salgado, a gestão Jorge Salgado. Então eu vou trazer para você a opinião do Jorge Salgado meses antes ou semanas antes das eleições, que eles roubaram e entraram no Vasco. Olha o que ele falava do Vasco virar clube empresa, sobre quais condições o Vasco teria que virar clube empresa, e olha como ele assina um atestado de incompetência. Do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo
sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. E tem... Tô anotando aqui os requisitos que ele falou que a gente precisa para se tornar clube empresa, para esfregar na cara dos Nutella, filho da puta. Porque ele falou, sem nenhuma perspectiva de melhoras, finanças deterioradas, né, seu Adriano Mendes? E uma torcida pequena. Pois é, seu Nutella, pau no rabo. A gente virou tudo isso, porque ele passou a querer que o Vasco vire uma SA, que o Vasco vire um clube empresa. Torcedor do Vasco, telespectador da Vasco TV. Hoje também é um dia histórico para o nosso clube. Acabei de assinar o encaminhamento para o Conselho Deliberativo do clube e para o Conselho de Beneméritos para a gente conseguir aprovar a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. É mais um passo no sentido da modernização do Clube de Regata Vasco da Gama. Isso vai nos propiciar algumas possibilidades interessantes no futuro. Bom, seguindo aqui o nosso vídeo, para finalizar, vou trazer uma matéria no Terra, que saiu aí do deputado Pedro Paulo, que é secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro. E nesse exercício de me colocar no lugar de quem está pensando na SAF, ele é a favor da SAF, só que ele é contra a maneira trabalhada que o Cruzeiro e o Botafogo foram vendidos, trazendo sim um prejuízo a médio e longo prazo inestimável. Eu vou trazer o depoimento dele, onde ele explica por que... Aí teve gente, quando eu falei, critiquei a SAF, falou assim, não comprou por 400 milhões, não, você é tendencioso, comprou por 400 milhões, mais 1 bilhão da dívida, seu louco, seu maluco, seu... Cara, eu não vou te xingar, não, vou respeitar, esse vídeo vai ser com muito respeito a quem pensa o contrário. Não existe, cara. Você pegar um clube tão trecho aqui que ele é... Cara, ele mata a pau. Eu sou contra, ele é a favor. Mas olha como ele falou do risco de se vender os clubes da maneira que estão vendendo. Ele falou, mesmo na Série B, a receita do clube passa de 50 milhões. Ano, imagina receber um negócio gerando esse valor, sem compromisso de dívida além dos 10 milhões, que é os 20% que o Botafogo e o Cruzeiro vão ter que pagar com o acordo que foi feito da execução de toda a dívida do clube. Então, ou seja, mesmo que ele receba só esses 50 milhões de grana, né, de recebíveis na Série B, ele paga 10 milhões e fatura 40 milhões de reais, estando na Série B. Ele dá um exemplo além, ele fala, o Botafogo vai para a Série A e vai ganhar 150 milhões. Ou seja, 20% desses 150, 30 milhões, vai para pagar a dívida. A SA, quem investiu lá, o americano, vai faturar 115 milhões às custas do Botafogo em 2022. 115 milhões. Parece que ele vai colocar 80, 70, não sei. Eu vou ler a matéria toda, eu vou colocar a matéria toda, porque ela é muito interessante. Só vou me despedir da galera aqui, deixa o joinha, não esquece, curte o vídeo, compartilha. É muito legal você ver, mesmo uma ótica de quem acredita na SAF, que tudo que está sendo feito até agora está errado. Fique com Deus e saudações vascaínas. Então vamos lá, vou ler por aqui porque essa matéria ela é complexa, a gente precisa ter mais atenção. Saiu no Terra, tá aqui ó, secretário do Rio de Janeiro questiona a venda do Botafogo. Apesar de se mostrar favorável ao negócio, Pedro Paulo abordou a rapidez para fazer o projeto sair do papel. Depois de o deputado Rodrigo Maia, torcedor declarado do Botafogo, criticar a venda da SAF do Clube Carioca, foi a vez do secretário de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo, questionar o projeto. Apesar de favorável ao negócio, ele aborda a rapidez para fazer o projeto sair do papel. Então vamos abrir aspas para o que ele fala. Ó. Essa primeira onda de investimento está se aproveitando da fragilidade dos clubes para comprar com um preço bem baixo. Os primeiros grandes negócios do futebol vão acontecer, provavelmente com o Atlético Paranaense, que tem um patrimônio e está super equilibrado. Tanto Cruzeiro quanto Botafogo estão se viabilizando através da dívida parcelada por lei e nos 20% das receitas da SAF, disse no Twitter. Vamos seguir aqui, ó. Esse dinheiro que está chegando viabiliza o fluxo de caixa de curto prazo, mas nem de longe faz frente à dívida desses clubes, que passa de milhões de reais e que só será pago a longo prazo.
e contando que a gestão daqui para frente seja 1 bilhão exitosa, o Cruzeiro, por exemplo, foi valorizado em 8 milhões. O capital da SAF deles é de 80 milhões. Ronaldo coloca 72 milhões e tem 90%. Será que o futebol do Cruzeiro vale só 8 milhões? Completou Pedro Paulo. O acordo entre Botafogo e John Textor, que também é dono de 18% do Crystal Palace, da Premier League inglesa, prevê a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, do clube, em troca de um investimento de 410 milhões. Pedro Paulo continua o raciocínio comparando o Cruzeiro e o Clube Carioca. Mesmo na Série B, a receita do clube passa de 50 milhões ano. Imagina receber um negócio gerando esse valor sem compromisso de dívida, além dos 10 milhões, ou seja, 40 milhões ano de receita livre. Faz a conta aí da valuation por fluxo de caixa descontado, por fluxo de caixa descontando. Essa empresa deveria valer mais 200 milhões. O Botafogo na Série A terá mais de 150 milhões de receita, com 30 milhões comprometido com a dívida. Sobram 115 milhões livres. Só a parte da SAF deveria valer mais de 500 milhões, como o investidor compra 90% com 400 milhões parcelado. Com os dados que disponho, me parece pouco, falou, né? E é bem verdade, aí ele fala aqui que quem comprou pode vender, né? Pode valorizar e pode vender para um grupo que tenha mais grana para investir. Aí ele tá aqui, ó. No Twitter, Pedro conclui a crítica abordando novamente a velocidade adotada para finalizar as negociações. Sinceramente, ainda que torne empresa, é o caminho positivo para o Botafogo. Não entendi a pressa, ainda que se tornar empresa, né? 400 milhões não resolve seus problemas. O clube estava se organizando, controle das dívidas, valorização no ativo. Acabamos de estender a concessão do estádio Newton Santos e etc. Declarou. Que me desculpem os mineiros, mas o Botafogo tem muito mais história e visibilidade internacional se comparado ao Cruzeiro. O clube acabou de subir para a Série A. Repito, não entendi essa negociação feita às pressas. Importante lembrar o outro ponto. O Botafogo aderiu ao regime de centralização das execuções, criada pela lei da SAF. Porém, o plano de pagamentos apresentado ainda não está aprovado. E pior, esse mecanismo é novo, mal regulamentado e nunca foi testado pelos tribunais, comentou. Isso pode gerar insegurança jurídica e risco de investidor abandonar a operação, caso o controle das dívidas não seja efetivo. No meu PL de clube e empresa, aprovado na Câmara, mecanismo era a RJ ou extrajudicial, mecanismos já conhecidos e bastante testados. Em resumo, me parece apressada a operação. Penso com um pouco mais de calma. A venda poderia envolver recursos para resolver mais problemas. Chequei e ouvi que tinham proposta de fundo americano de 700 milhões. Nesse cenário, o que nos resta é torcer para dar certo. Mas os riscos não são pequenos. Finalizou aí o secretário do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, deputado.